ao Viver Sustentável. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica divulgaram recentemente que o ano de 2015 foi de longe o mais quente no planeta desde que começaram os registros de temperatura no final do século XIX, superando claramente o recorde de 2014. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Elia. Na Cúpula do Clima em Paris, recentemente, cientistas anunciaram que essa preocupante notícia que nos traz será uma tônica com a qual teremos que conviver nos próximos anos. Para todo o ano de 2015, a temperatura média da superfície da Terra e dos oceanos foi 0,90 graus centígrados acima da média do século XX, a mais alta já registrada desde 1880. O recorde anterior, estabelecido em 2014, um ano antes, foi superado em 0,16 graus centígrados. Dezembro também foi o mês mais quente registrado em 136 anos. Ao longo dos 12 meses do ano passado, 10 meses bateram os recordes dos mais altos índices de temperatura média mensal registradas. Além disso, a média do ano em relação ao ano anterior foi a maior diferença já registrada em todos os tempos. O ano de 1997 foi o primeiro desde 1880 a ter um aumento recorde nos termômetros do planeta. A partir daí, 16 dos 18 anos que se seguiram foram os mais quentes. Os recordes de calor foram observados em quase todo o mundo, na América Central, na metade norte da América do Sul, em partes do norte, sul e leste do continente europeu e no oeste da Ásia, bem como em porções significativas da Sibéria. Os termômetros também atingiram níveis sem precedentes na região equatorial do Pacífico, onde ocorre o fenômeno El Niño, no noroeste do Atlântico, bem como em todo o Oceano Índico e partes do Oceano Ártico. Há décadas, cientistas vêm alertando para este problema climático e ambiental, mas as autoridades, os políticos mundiais, ignoraram, ou em outras palavras, pouco se incomodaram com estas advertências tão sérias. Os cientistas têm também alertado que se deixarmos a superfície da Terra ter a sua temperatura média subindo mais de 4 graus centígrados, teremos a destruição da maioria dos ecossistemas, o desaparecimento de espécies animais e vegetais. Com isso, o reaparecimento de doenças, fome, subida do nível do mar e um problema político sem nenhuma previsão de resolução, que são as migrações decorrentes das dificuldades climáticas. Eu gostaria de saber se os resíduos radioativos hospitalares recebem o mesmo tratamento de resíduos coletados em clínicas e hospitais. Normalmente não, porque tem um nível de periculosidade diferente, emitem radiações que são perigosas para a saúde e até para a vida humana. Enquanto que a grande maioria dos resíduos hospitalares mais comuns, como seringas, bisturis, agulhas, bolsas de sangue, restos de curativos e de remédios, sobras de comida que são oferecidas a pessoas com doenças infecciosas, tudo isso pode passar por um processo de descontaminação e em seguida ser destinado a um aterro sanitário convencional ou ser incinerado. Diferentemente destes resíduos mais comuns, os resíduos radioativos não são passíveis de descontaminação. Não há uma forma
de reduzir ou zerar a radiação que eles emitem. Por isso, precisam ser condicionados de uma forma especial e destinados a um depósito final especial de resíduos radioativos, normalmente junto com resíduos nucleares. Foi divulgado no Fórum Mundial de Davos que o uso maciço de plásticos é tamanho que os oceanos abrigarão mais detritos plásticos do que peixes em 2050. Realmente, Iria, esta notícia traz sérias consequências para todos os ecossistemas aquáticos ou marinhos. No atual sistema de produção, chega-se a perder ou a descartar cerca de 80 a 120 bilhões de dólares de embalagens plásticas por ano. Segundo foi divulgado no Fórum de Davos, a proporção de toneladas de plástico por tonelada de peixes era de 1 para 5 em 2014, mas poderá vir a ser de 3 para 1 em 2025 e ultrapassar 1 para 1 em 2050. Esta notícia é gravíssima. Imaginemos 1 quilo de peixes para 1 quilo de lixo plástico jogado no oceano, o que vai exigir uma reformulação de toda a economia internacional, que hoje utiliza o petróleo como fonte para a produção de plástico nas embalagens e depois o descarta, a descarta nos rios e nos oceanos. Este fato é tão grave que, caso não se encontrem alternativas para a produção de embalagens a partir de outro insumo, os plásticos chegarão a constituir 20% da produção petrolífera no ano de 2050. Vários países já estão tentando limitar o uso de sacos plásticos. Na França, por exemplo, os sacos de plástico de uso único devem ser proibidos em março. No Reino Unido, a legislação impõe que os consumidores paguem pelos sacos plásticos, a fim de tentar reduzir a sua utilização. Não perca no próximo bloco a matéria sobre uma nova descoberta que poderá eliminar a poluição dos plásticos. Olho vivo, consumidor! A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4 bilhões e meio de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. Cientistas japoneses anunciaram recentemente a descoberta de uma bactéria capaz de decompor completamente o polietileno tereftalato, o plástico do qual são feitas as garrafas PET, um dos problemas mais graves de poluição no planeta. O micro-organismo, que oferece uma perspectiva mais viável para tratar o acúmulo desse material no ambiente, foi encontrado em uma usina de reciclagem de lixo. A bactéria, batizada de Ideonella sacaiensis, se alimenta quase que exclusivamente de PET. A descoberta é, em todas as hipóteses, surpreendente, porque demonstra que uma bactéria, em poucas décadas, desenvolveu uma capacidade de digerir um plástico em dias. Isso, na escala genética, é um piscar de olhos. Em estudo divulgado pela revista Science, o grupo liderado pelo biólogo Shozuki Yoshida, do Instituto de Tecnologia de Kyoto, descreve como uma colônia de micro-organismos conseguiu degradar uma folha fina de PET em 6 semanas. Pode parecer muito tempo,
mas é muito rápido para um tipo de plástico que levaria normalmente centenas de anos para se decompor espontaneamente. Essa descoberta é muito importante e o próximo passo é como produzir ou reproduzir estes micro-organismos em larga escala para enfrentar o problema da poluição dos plásticos, tanto em terra como nos oceanos e rios. De um jeito ou de outro, estudos sobre esta bactéria devem acelerar este processo, já que tudo o que se conhecia antes eram alguns fungos capazes de decompor o PET parcialmente. O planeta produz hoje cerca de 50 milhões de toneladas de PET por ano e menos de 15% deste material é reciclado. O que não é contido em aterros sanitários nem incinerado acaba indo parar em rios e em mares, o que é extremamente nocivo para as criaturas aquáticas. Vamos assistir agora uma reportagem sobre reciclagem de plásticos. O botão da sua camisa, as suas roupas, a cuba da pia do banheiro e vários outros objetos do nosso dia a dia podem ter sido feitos de garrafa PET reciclada. Depois que a garrafa foi para o lixo, ela será coletada, né, pelos catadores, pelos coletadores, e a garrafa será encaminhada então para as empresas que vão reprocessá-la. Essa garrafa então deve ser lavada e separar o que é rótulo, o que é tampa e deixar somente o PET, que é a matéria-prima que foi feita a garrafa. Nesse momento ela vai passar por um processo de moagem, onde ela vai ser transformada, vai ser picada e transformada em flocos. Aí passa por um outro processo de lavagem para retirar outras impurezas, a areia que tinha no lixo, por exemplo. A partir do momento que a garrafa foi transformada em flocos e está somente em PET, não tem mais rótulos nem tampa, esses flocos eles são úteis como matéria-prima na produção da resina poliéster. Assim que nós recebemos as garrafas em flocos, em grandes sacos, nós fazemos uma análise de qualidade para saber se aquela garrafa, se aquele floco não tem contaminação. Isso é feito em nosso laboratório. O caminhão de PET chega e eu coleto o PET, né, e tiro as amostras. Aí quando eu trago para o laboratório de controle de qualidade, aí eu vou estar derretendo o PET com álcool e depois de uns 5 minutos, 5, 10 minutos, a gente observa a cor dele, se ficou incolor. No caso o PET vinho incolor, e no PET verde a gente olha a cor também, se tem algum tipo de impureza ou até mesmo se ele não chegou a derreter, né, se ele não fundiu. Daí depois que está nesse estado aqui a gente libera ele, né, para a fábrica. A partir desse momento, aprovada essa matéria-prima, ela segue para a produção, onde ela entra em reatores com outras matérias-primas, onde ela vai sofrer então a transformação do floco de garrafa em resina poliéster. A resina poliéster ela é então descarregada em tambores, ela é uma matéria-prima líquida, e depois ela é então vendida para o transformador final, que vai fazer com que a resina poliéster transforme nos itens que a gente convive no dia a dia, às vezes sem saber. A resina poliéster ela é usada para a fabricação de botões de camisa, para a fabricação de caixa d'água, de piscina, de telhas translúcidas, de peças de ônibus. O banco de ônibus pode ser feito de resina poliéster, o teto. Então o mercado de ônibus, de caminhões, de carros. Uma outra vantagem da resina poliéster e da garrafa de PET nessas aplicações é que ele pode substituir peças feitas de amianto, que todos sabem, o amianto pode trazer malefícios à saúde. Então você encontra amiantos em caixa d'água, em telhas, e a resina de poliéster ela substitui com plenas condições técnicas esse material. O Brasil fica em segundo lugar no ranking mundial de reciclagem de garrafas PET, com 53% de reaproveitamento deste material. A Cromitec tira do meio ambiente cerca de 24 milhões de garrafas por mês, ou 300 milhões de garrafas PET por ano. Luiz ressalta a sustentabilidade empregada no processo de reciclagem das garrafas PET. A Cromitec ela tem uma estação de tratamento de efluentes,
porque a produção da resina poliéster gera água durante o processo. E essa água, então, ela deve ser tratada antes de voltar ao rio Piracicaba. A nossa estação de tratamento ela é referência na região, é uma das únicas no nosso segmento em que você deixa a água completamente em estado adequado para voltar novamente ao rio. Além da questão ambiental, o uso dessas garrafas contribui socialmente em virtude da geração de empregos, desde os catadores das garrafas até as indústrias que vão reciclar esse material até chegar a nós. E também ajuda bastante na balança comercial do país, porque a resina poliéster ela usa matérias-primas advindas do petróleo e com a reciclagem do PET você diminui o consumo dessas matérias-primas, favorecendo então a balança comercial do país. Saiba em nosso próximo bloco como o Brasil está ampliando sua geração de energia solar. O Viver Sustentável pergunta: quantas toneladas de lixo, em média, o Brasil produz por dia? Letra A, 100 mil. B, 150 mil. C, 240 mil. Ou letra D, 440 mil? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas toneladas de lixo, em média, o Brasil produz por dia. A resposta correta é letra C, 240 mil toneladas. O primeiro projeto piloto no mundo de exploração de energia solar em lagos e usinas hidrelétricas, com uso de flutuadores, vai operar na hidrelétrica de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a iniciativa já foi implementada em outros países, mas em reservatórios comuns de água. No caso do Brasil, a engenharia será utilizada nos lagos das hidrelétricas, permitindo aproveitar as subestações e as linhas de transmissão das usinas, além da lâmina d'água dos reservatórios, evitando desapropriação de terras. Em 2016, prevê-se que estas placas fotovoltaicas colocadas à superfície desta usina no estado do Amazonas gerarão 1 megawatt. E no ano seguinte, já em 2017, gerarão 5 megawatts se tudo der certo, o suficiente para iluminar 9.000 residências durante o ano todo. Este projeto de geração hídrica utiliza a capacidade dos reservatórios e a infraestrutura de hidrelétricas brasileiras, principalmente as que estão com baixa capacidade de geração de energia, como é o caso de Balbina, que poderia estar transmitindo algo como 250 megawatts e hoje gera apenas 50 megawatts. Portanto, há um espaço de 200 megawatts de ociosidade, que pode ser suplementado com energia solar com um custo muito reduzido, pois não há custos de transmissão, fazendo com que haja uma melhor eficiência e segurança energética, melhor gestão hídrica dentro dos reservatórios e, ao mesmo tempo, consegue-se com isso baratear a energia para que a tarifa de energia elétrica seja mais barata em todo o país. A expectativa é muito positiva e que no futuro a produção de energia solar nestes reservatórios de água das hidrelétricas cresça muito, podendo chegar a 300 megawatts, o que seria suficiente para abastecer durante todo o ano o equivalente a 540 mil residências. A participação da energia solar na matriz elétrica brasileira ainda é muito pequena, mas deve crescer nos próximos anos, podendo chegar de 5% a 10% da nossa matriz elétrica. Os flutuadores sobre os quais serão colocadas as placas fotovoltaicas
da primeira etapa foram produzidos em Camaçari, na Bahia, e os próximos serão produzidos no próprio estado do Amazonas, contribuindo para a geração de empregos verdes. Todos os empregos serão contratados no próprio estado do Amazonas, utilizando profissionais com formação pela Universidade Federal do Amazonas, Serviço Nacional da Indústria, SENAI, e outras instituições de ensino. Projeto semelhante ao da hidrelétrica de Balbina será instalado na hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. Neste empreendimento, a Eletronorte e a Chesf vão investir quase 100 milhões de reais e deverá entrar em funcionamento já em 2019. Meu nome é Rodrigo, estudo meteorologia e gostaria de saber, vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim, mas muitas das tecnologias de que já dispomos ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. Você já pensou em gerar a sua própria energia elétrica em casa? Pois essa possibilidade já existe e deve ser cada vez mais comum no país. Segundo a estimativa da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, até 2024 cerca de 1,2 milhões de residências no Brasil vão contar com energia produzida pelo Sistema de Geração Distribuída, que permite que o consumidor instale pequenos geradores de fontes renováveis, como painéis solares e microturbinas eólicas, e troque energia com a distribuidora local, com o objetivo de reduzir o valor da conta de luz. As novas regras, já aprovadas pela ANEEL, devem ter início imediato e, com isso, aumentar a procura pelo sistema. Uma das mais sensíveis novidades é a possibilidade de geração compartilhada, ou seja, um grupo de pessoas pode se reunir em um consórcio ou uma cooperativa, instalar uma micro ou mini geração distribuída e utilizar a energia gerada para reduzir as faturas dos consorciados ou cooperados. Quanto maior o sistema, mais barata é a instalação total, porque alguns custos são diluídos. Isto faz com que o retorno do investimento seja muito mais rápido, além de facilitar o acesso ao crédito cooperativado. Também foi autorizado pela ANEEL que a geração de energia seja num local diferente daquele onde a mesma será consumida. A norma também permite a instalação de geração distribuída em condomínios. Neste caso, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores. Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida, o cliente fica com créditos que podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes. De acordo com as novas regras, o prazo de validade dos créditos passou de 36 para 60 meses. A nova resolução da ANEEL permite que se utilizem turbinas eólicas, mas é bom lembrar que até hoje 90% das instalações de geração distribuída de energia são com base em energia solar. Infelizmente, o principal gargalo e empecilho para o avanço do setor de geração distribuída no país continua sendo a questão tributária, principalmente nos 12 estados que ainda não eliminaram
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre a energia da microgeração. Em nível federal, o governo já fez a desoneração do PIS/PASEP e da CONFINS sobre o sistema. No que se refere ao financiamento, a entidade espera que o governo federal mobilize os bancos públicos para oferecer linhas de crédito especiais às pessoas e entidades interessadas em fazer esse investimento na geração distribuída de microenergia. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de Três Corações, Minas Gerais. Papelão, R$ 350. Latas de aço, R$ 180. Latas de alumínio, R$ 3.300. Plástico rígido, R$ 1.400 e PET, R$ 1.200. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas para contato@viversustentável.net e acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.